pouquinho sobre as provas da existência e da sobrevivência do espírito. A gente já vem nas nossas outras aulas conversando bastante sobre os temas iniciais da doutrina espírita, né? E um dos temas iniciais é justamente esse: como é que a gente faz para confiar ou para comprovar nessa existência e na sobrevivência do espírito. Primeiro, na existência, né? Como confirmar, como garantir que efetivamente existe um espírito, e como confirmar ou garantir que ele sobrevive. A gente veio falando em algumas das aulas anteriores, a gente vinha falando sobre a pré-existência do espírito ao nascimento, né? E a continuação da vida desse espírito após a morte do corpo físico. E hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre essas confirmações, algumas coisas que acontecem, que vêm confirmar, que vêm certificar para a gente essa existência de um espírito. E para começar a nossa conversa, a gente traz uma citação de Kardec, quando ele diz que a alma do homem sobrevive ao corpo e conserva a sua individualidade após a morte. Então, a alma não só sobrevive, como ela permanece com absolutamente todas as características que ela tinha aqui enquanto no corpo físico. E é muito comum a cultura popular, né, dizer que quando uma pessoa morre, a gente imagina que essa pessoa tenha se transformado numa pessoa melhor. E às vezes até desavisadamente a gente fica sabendo que alguém desencarnou, que alguém morreu, né? E mais do que depressa essa pessoa já vira um anjo. A gente já esquece de todos os defeitos da pessoa, de todas as falhas que ela teve, né? Mas mais do que isso, muitas vezes a gente vai recorrer a essa pessoa achando que ela já está em condições de ajudar alguém do lado de lá. Muitas vezes nós imaginamos que ao desencarnar, ao sair do corpo físico, essa pessoa, num passe de mágica, se transformou numa pessoa melhor. E aí a vozinha desencarnou, daqui a pouco a gente está lá rezando para a vozinha: minha avó me ajuda a fazer tal coisa para mim, porque eu estou precisando, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E o que a espiritualidade vem dizer para nós, o que a nossa doutrina vem dizer para nós, é que nós continuamos com as mesmas características e nós manteremos a nossa individualidade. O que é isso? Nós continuaremos com todas as nossas qualidades, mas também com todos os nossos defeitos. Porque a gente tem que sempre voltar para aquela frasezinha de que nós somos um espírito que está dentro desse corpo, e não um corpo que tem um espírito. Então nós somos o espírito. Tudo que nós fazemos, todas as atitudes que nós temos aqui enquanto no corpo físico, nós temos ela como espírito. Quando o corpo deixa de funcionar por algum motivo, toda essa individualidade que existe no espírito permanece. Então, muitas vezes do lado de lá, eu vou manter exatamente as mesmas características. Eu terei os mesmos vícios, eu terei as mesmas manias, eu terei as mesmas crenças. Eu vou ter todas as mesmas qualidades que eu tinha aqui, mas terei todos os defeitos. E essas minhas falhas não tem como serem esquecidas. Apesar de quem fica achar que a pessoa virou anjo, na verdade ela mantém tudo isso. E aí do lado de lá, ela continua na mesma jornada que nós estamos do lado de cá. O que nós estamos fazendo aqui? Nós não estamos na busca de nos transformarmos em pessoas melhores? Nós não estamos nessa saga difícil de ser um dia melhor do que o outro? Ser hoje melhor do que eu fui ontem e ser amanhã melhor do que eu fui hoje como pessoa, moralmente, eticamente? Não é essa a nossa grande luta diária? Quando eu desencarno, eu não passei a ser alguém melhor, simplesmente não passo de mágica. Porque do contrário, nós não precisaríamos nem ter a reencarnação. Aliás, nós não precisaríamos nem ter a encarnação. Nem a vida nós não precisaríamos ter. Porque se enquanto espírito desencarnado eu for muito melhor do que eu sou enquanto encarnado, o que eu estou fazendo aqui?
a nossa encarnação, a nossa vida, a nossa existência no corpo físico, ela se dá como uma prova, como uma tarefa que nós precisamos realizar. Por quê? Como espírito imperfeito que eu sou, em algum momento lá no plano astral, no plano espiritual, eu vou me debruçar sobre as minhas dificuldades, eu vou estudar as minhas dificuldades, eu vou ver de que forma eu posso ser alguém melhor, vou me preparar, vou planejar uma existência toda com pessoas que serão, muitas delas, o meu amparo e muitas delas a minha alavanca. O meu amparo são as pessoas que me recolhem do chão quando eu cair, que vão me acolher, que vão me cuidar. E as minhas alavancas são as pessoas que são a dificuldade do meu caminho, porque são elas que vão me projetar. É através da dificuldade que eu vou enfrentar que eu vou me transformar numa pessoa melhor. Então eu venho para essa vida aqui, para essa prova. Nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Eu venho para essa prova porque eu já não sou um espírito evoluído. Antes de vir eu já não era. O meu espírito existe antes do corpo físico. Lembra disso que nós estudamos? Então o espírito já existe. Daí ele vem participar dessa existência com o corpo físico. Eu não era um espírito do bem enquanto eu estava desencarnado. Eu encarnei. Passei por uma vida inteira de dificuldades. Cometi vários deslizes, várias falhas. Cometi vários pecados, né? E aí chega no final da minha vida, eu desencarno e num passe de mágica eu viro um anjo. Não é possível. E não é natural. Não está de acordo com as leis divinas. Lei de progresso, que a gente já viu. Lei de ação e reação, que a gente já viu. Então, a coisa precisa seguir numa naturalidade, de uma forma que seja entendível para nós, que seja consciente, que a gente consiga fazer, que seja aplicável para nós. Então, eu não vou me transformar em alguém muito diferente do que eu sou, não. O corpo deixou de existir. E até a forma física permanece a mesma. A aparência física permanece a mesma. Porque o seu perispírito, lembra que nós estudamos? O perispírito é que forma o corpo físico. Então, quando o meu corpo físico parar de funcionar, eu permanecerei com o meu perispírito, com a mesma aparência, com as mesmas qualidades, com as mesmas dificuldades, com a minha individualidade. Ok? Então, eu permaneço sendo quem eu sou. Quando alguém desencarnar, né, e a gente vê alguém lá fazendo oração, a gente tem que entender que aquilo não é uma coisa correta. Porque muitas vezes aquele espírito está precisando de ajuda, está precisando de muita ajuda. E às vezes a gente vai começar a pedir coisa para ele, né, e não vai ajudar aquele espírito, vai atrapalhar aquele espírito, vai fazer ele sofrer mais, porque não está em condições de ajudar a gente muitas vezes naquilo que a gente está pedindo. A outra coisa que a gente traz no estudo de hoje é que a partir do Espiritismo, a partir do estudo das coisas do Espírito, essa realidade ou essa verdade passou a ser quase palpável, porque antes era somente uma crença. Antes nós acreditávamos que existia uma vida de um espírito, uma alma ou alguma coisa no astral. Com a chegada do Espiritismo, nós começamos a estudar esse astral. Nós começamos a querer entender como é que funciona do lado de lá, como é que as coisas procedem. E nós fomos estudando ao ponto, nós vamos ver isso hoje, que se torna quase palpável para nós. Porque o contato passou a ser intenso, né? E nós passamos a ter uma série de confirmações por vários fenômenos diferentes que aconteceram, ou que acontecem dentro de um centro espírita, dentro de uma casa espírita. Ao ponto de que, para nós, isso é incontestável. A nossa relação com a espiritualidade, a nossa troca, através de uma série de fenômenos, ela é tão forte e ela é tão esclarecedora
que para nós é incontestável. A existência desse espírito. O espírito efetivamente existe e ele sobrevive à morte do corpo físico. Para quem Kardec está trazendo essa explicação? Para quem que Kardec está explicando isso? Para os materialistas. Para aqueles cientistas que muitas vezes não entendem a existência de um espírito, ou ignoram, negam a existência de um espírito. Ele está dizendo para aquele que acredita que nós somos uma massa organizada, a obra do acaso ou dessa natureza, que nós temos um cérebro e que todo o nosso pensamento, controle e toda a razão que nós temos está nessa massa que está aqui dentro da cabeça. E que é isso que controla todas as coisas. E uma vez que acaba o corpo físico, acaba também toda aquela inteligência, acaba também todas essas coisas que estão ligadas. É para eles que Kardec está falando. Para quem já acredita na existência de uma alma, de um espírito, nós estamos chovendo no molhado. Mas como faz parte do nosso conteúdo, a gente precisa reforçar. Porque tem gente que realmente não acredita que exista um espírito. Tem gente que não acredita que realmente exista Deus. Tem gente que não acredita nessa questão da espiritualidade, do astral. Que acredita única e exclusivamente na questão materialista. Né? Então, são para essas pessoas que Kardec está falando quando ele está trazendo essa realidade para nós. A outra coisa que ele traz para nós é assim: essa dúvida que existe em relação à existência dos espíritos, esse questionamento em relação à existência dos espíritos, ela tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza do espírito, que nós estudamos na nossa aula passada, né? Na nossa aula retrasada, que na passada não teve. Quando nós estudamos como é esse espírito, de onde ele vem, da criação, lembra que nós falamos da criação de Deus criando os espíritos, dessa organização que para ele é fruto da natureza e ele não consegue enxergar Deus nas leis da natureza, e nós conseguimos enxergar Deus justamente nas leis da natureza. Nós olhamos para a mesma coisa e enxergamos coisas diferentes. Nós conseguimos entender que existe esse princípio inteligente, que é essa orquestra toda funcionando quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para as coisas todas muito bem organizadas. Como isso poderia ser obra do acaso? Quando eu ignoro isso, quando a minha escolha é ignorar, quando eu não consigo olhar para isso e entender que tem alguma coisa a mais, aí fica muito difícil eu falar de espírito, eu acreditar na existência de espírito. Mas nós precisamos sempre pensar, quando nós nos ligamos a isso, nós precisamos sempre nos ligar àquela ideia de um espírito ser um princípio inteligente que vem evoluindo, que vem com o seu livre-arbítrio dando seus passos, conquistando cada vez mais a sua evolução ética e moral, ao ponto de a gente estar sempre se melhorando. Essa inteligência que existe dentro de nós, ela não pode acabar com a morte do corpo físico, porque do contrário, nós iniciaríamos do zero de novo. Então não está de acordo com a lei de evolução que a gente estudou. Precisamos da lei de evolução para explicar as nossas sucessivas encarnações, o motivo pelo qual nós estamos aqui, buscar a melhoria do nosso espírito. Vai chegar um determinado momento que nós seremos esse anjo que nós imaginamos, de alguém que desencarnou e que virou um anjo. Vai chegar um momento. Vai chegar um momento. Nas explicações da nossa doutrina diz que a distância que nós temos
para um ser puro, um ser angelical, é mais ou menos a mesma distância que nós temos de um ser primata para nós. A distância que nós percorremos do ser primata até chegar aqui é muito distante, mas é uma evolução que acontece. Por que na natureza não pode ter essa inteligência? Por que o materialista, quando ele olha para as coisas da natureza, ele não consegue enxergar as coisas de Deus? Porque até então defendia-se a ideia de um Deus em forma humana. Com a doutrina espírita, nós passamos a acreditar e defender a ideia de um Deus que é justamente essa organização toda que acontece. É uma inteligência que rege o universo, que rege as coisas da natureza, não em forma de um ser, ou de uma pessoa, ou de um homem, de uma mulher, de uma criança, mas de uma forma um pouco mais abstrata, mas extremamente concebível para nós. Então, nós que acreditamos na ideia da existência desse espírito, num princípio acreditamos sempre por uma questão de crença. E ele diz assim: essa crença ela já existe em todos os povos, desde os mais antigos aos mais modernos, e quase em todas as religiões. Sempre acreditou-se na ideia de um astral, mas era uma crença. Quando nós olhamos os povos mais primitivos, a população indígena, a população que não tinha ainda contato com a civilização moderna, né? Quando a gente olhava para esse povo todo, eles já acreditavam em alguma coisa do astral e não tinha nada escrito. Tinha alguma coisa escrita dizendo que existia alguma coisa do astral? Eles conheciam o espiritismo? Eles estudavam Kardec? E eles já acreditavam na existência de algo astral dentro deles, acreditavam na existência de um espírito dentro deles. Então sempre houve essa crença no espírito, né? Só que com a chegada da nossa doutrina, nós vamos mudar um pouquinho essa condição da existência do espírito, e que muitas vezes nós nos referimos a ela como uma coisa sobrenatural. Essa coisa de espiritualidade é uma coisa sobrenatural. O que é o sobrenatural? Que não é natural. Sobrenatural não é natural. É contra o natural, é acima do natural, é abaixo do natural, mas natural não é, porque senão se chamaria natural e não sobrenatural. Então, sobrenatural para nós é alguma coisa que nós desconhecemos. E como é estranho, como eu ignoro, eu logo coloco um adjetivo dizendo que não faz parte das coisas que eu possa conceber. Então aquilo está fora da naturalidade. Quando na verdade a doutrina vem trazer para nós todas as explicações, que é a coisa mais natural do mundo. Aliás, o natural é espiritual. Ou o espiritual é natural. A espiritualidade, o espírito, a alma, o astral, sempre existiu e vai continuar existindo, mesmo depois que isso tudo aqui acabar. Tem uma palestra que eu acho muito legal, muito boa, eu já falei dessa palestra aqui, é uma palestra que se chama Apocalipse. É uma palestra muito boa, do Haroldo Dutra, e é uma palestra um tanto quanto longa, é uma palestra de 3 horas e 40, é um seminário, tá? De 3 horas e 40. Quem não assistiu essa palestra, por favor, assista. Mas daí tem que voltar aqui na outra segunda-feira, tá? Se tiver dúvida, vem para a gente conversar. Mas assim, é uma palestra extraordinária. Apocalipse, do Haroldo Dutra. E aí o Haroldo, falando sobre várias coisas, ele fala assim: a gente se preocupa muito com essa história do fim de mundo, né? Quem não se preocupa aqui com o fim do mundo? Todo mundo se preocupa.
né? Quando começa a aparecer essas coisas que o mundo vai acabar, ou que o... Gente, o mundo vai acabar. Um dia vai. E se ele acabar amanhã? Nós não acreditamos que nós não somos esse corpo físico? Nós não acreditamos que nós somos o Espírito? Nós não acreditamos na reencarnação? Então, se acabar, nós vamos nascer de novo, numa nova oportunidade, numa nova vida, num outro lugar. Porque a vida não existe só aqui. Então, o mundo espiritual, ele pré-existe ao nosso mundo. Ele já existia. E ele continuará existindo a nossa vida. A ideia da crença no espiritual, ela vem se fortalecer e o Espiritismo vem tornar ela natural. Através do quê? De vários fenômenos que nós vamos ver agora. Muitos e muitos fenômenos que até então nós não conhecíamos. A partir de um determinado momento, eles começaram a ser mais conhecidos. Lembra quando a gente começou o ESG, que a gente começou a falar dos primeiros fenômenos que começou a acontecer, a gente começou a prestar atenção? Na verdade, a presença do espiritual existe desde sempre. Nós ignorávamos ou atribuímos outros nomes para eles, né? Mas os fenômenos sobrenaturais sempre existiram. O que acontece é que agora, com a doutrina espírita, eles passam a ser naturais. E aí a gente precisa ver o seguinte. Primeiro, dos fenômenos que são naturais e que nós estudamos dentro da nossa doutrina, nós vamos começar a falar agora de pequenos fenômenos que demonstram a existência do espírito, tá? Então, o primeiro dos fenômenos que às vezes vocês podem conhecer ou pode conhecer alguém que já passou por isso, é o fenômeno do desdobramento. Se nós não temos nada dentro de nós, não existiria esse fenômeno. O que é o desdobramento? É quando, durante o sono, a pessoa, o espírito, se desliga do corpo físico, e isso acontece dentro do que a gente estuda no Espiritismo, isso acontece com muita naturalidade, sempre, é o normal, acontecer isso. Muitos de nós, porque não temos essa mediunidade, não lembramos. Não trazemos, né, essa memória durante a noite. A hora que a gente acorda, a gente não lembra de quase nada. Mas o fato é que o desdobramento ele acontece. Então, todas as noites, o nosso espírito não tem necessidade de dormir. Quem tem que descansar é o corpo físico. Então, durante a noite, nosso espírito sai do corpo e vai muitas vezes rever o planejamento, vai trabalhar, vai estudar, vai ver quais são os próximos passos, o que vai acontecer na minha vida, eu preciso me preparar para isso. Ou vai trabalhar, vai auxiliar, vai se reunir com a família. Mas as pessoas, aqueles que não estão nessa luta de tentar ser alguém melhor, aquelas pessoas que mantêm comportamentos que não sejam comportamentos ideais, o espírito, quando sai do corpo físico, também vai para as bagunças, vai para os lugares onde tem bebida, vai para os lugares onde tem sexo desregrado, vai para os lugares onde tem drogas, vai fazer aquilo que ele está fazendo enquanto está no corpo físico. Lembra? Ele permanece com a sua individualidade. Então não é porque ele desdobrou, porque ele saiu do corpo físico, que ele passará a ter um comportamento diferente. Muitas vezes, a confirmação disso é porque muitas vezes aqueles que são dotados desse tipo de mediunidade voltam e falam assim: nossa, eu tive uma experiência fora do corpo. Eu estava pela minha casa e eu vi que eu estava deitado na cama, eu vi o meu corpo físico na cama. E eu estava andando, eu estava fazendo isso, eu estava consciente, mas o corpo estava dormindo. Se não tem nada dentro do corpo, o que é que estava andando pela casa? Se não existe o espírito. Então, uma das confirmações é que o espírito existe. Se o corpo estava com os olhos fechados e dormindo, com o que essa pessoa estava enxergando? Com o seu espírito, que estava descolado, desdobrado do seu corpo físico. É um fenômeno natural. A grande maioria de nós não lembra que isso acontece. Mas algumas pessoas trazem essa memória, lembram disso.
E aí quando acordam apavoradas. Meu Deus, eu vi meu corpo, eu saí, eu olhei e estava na cama, né? É normal, é natural, não é sobrenatural. Ok? Esse é o primeiro dos fenômenos. Depois nós temos o sonambulismo. Dentro do sonambulismo, na confirmação da existência do espírito, essa é a ideia da aula de hoje, né? Na confirmação da existência do espírito, dentro do sonambulismo, a pessoa está transitando de olhos fechados, em estado de sonambulismo, os olhos fechados, não está consciente, não sabe o que está fazendo um monte de coisa. E aí, quando volta, muitas vezes tem experiências, coisas que ela viu, que aconteceu, que ela percebeu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas a pessoa não estava com o olho fechado? Não estava dormindo? Ela enxergou como o quê? Como que ela conseguiu enxergar e fazer todas as coisas que ela fez? Como é que não tropeça? Já viram que sonâmbulo não tropeça? Já viram que sonâmbulo não cai da escada? A gente morre de medo que cai, mas não cai. Mas está com o olho fechado, sabe o caminho, não vai nem palpando. Faz as coisas, está enxergando com o quê? Quem está fazendo isso? É o espírito. O corpo está em estado adormecido, mas o espírito não. Então, é uma outra confirmação. E essa questão de voltar e saber o que aconteceu depois, mostra que estava consciente, apesar de dormindo com os olhos fechados. Então, traz mais uma vez a confirmação da existência do espírito. Quando nós falamos no começo, um outro fenômeno que tem são os fenômenos físicos. Lembra que nós falamos no começo do nosso estudo sobre as mesas girantes? Nós falamos sobre aquelas situações onde as mesas giravam, né? Tinham todo o alfabeto, as mesas giravam e tinha uma ponta que apontava na letra. E aí ela girava para um lado, girava para o outro, e ia apontando as letras, e apontando cada uma das letras, ela formava as palavras. Vocês já viram uma mesa inteligente? Vocês já viram uma mesa respondendo alguma coisa? Você olha para a cadeira assim e fala: ô cadeira, me responde alguma coisa? Foi o que chamou a atenção. Na época era necessário justamente para a confirmação da existência do espírito. Os movimentos físicos, os fenômenos físicos que aconteceram no começo da doutrina, eles foram necessários justamente para confirmar que existia algo astral, que existia o espiritual. Lembra que nós falamos em uma das aulas? Imagina assim, eu sou um médium, na mesma época que Kardec, e aí eu sou um médium, se aproxima de mim um espírito e diz que eu tenho que escrever alguma coisa. E eu começo a escrever. E aí eu mostro uma pessoa e falo: mas não é meu. É alguém que me entregou isso, que me ditou essa mensagem e eu escrevi ela. Qual é a credibilidade que ia ter? Nenhuma. Imagina, isso é coisa da sua cabeça, tá louco, vamos internar, né? Através dos fenômenos físicos, as mesas girando e escrevendo as coisas, tinha uma cesta de vime com uma caneta enfiada no meio que escreviam as coisas. Através desses fenômenos físicos foi confirmada a existência do espiritual. E a partir dali começou o desenvolvimento, porque a gente começou a prestar atenção que efetivamente existia um espiritual. Reforço. Isso não deve ser mais feito hoje. Brincadeira de copo, brincadeira de mesa, brincadeira de cesto, né? Tirar dúvida com o espírito. Isso não deve mais ser feito. Isso aí foi feito lá no comecinho, porque era um movimento que era necessário. Mas hoje não se orienta mais a fazer esse tipo de brincadeira. Ok? Mas traz a confirmação da existência do espírito, mais uma vez, né? Depois disso, nós desenvolvemos toda a questão espiritual, nós desenvolvemos a nossa doutrina, né? Tivemos os nossos aprendizados, começamos a desenvolver a mediunidade, né? Através dos médiuns, e aí começamos a ter as psicografias. E essas mensagens, elas podem acontecer de duas formas, né?
A primeira delas, a psicografia indireta, obtidas por meio de pranchas, cestas e etc., que foi uma das que a gente disse agora, e a psicografia direta ou manual, obtida pelo próprio médium sob a influência do espírito, podendo ele ter ou não ter consciência daquilo que ele está escrevendo. E, gente, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o tema que está sendo colocado no papel não é de domínio da pessoa que está colocando no papel. A pessoa não tem ideia do que ela está escrevendo. E é muito comum, dentro dos centros espíritas, você conversar com um médium de psicografia e o médium dizer o seguinte: se eu parar para prestar atenção no que o espírito está escrevendo, eu não consigo escrever. Trava tudo. Então eu tenho que me entregar e deixar a comunicação acontecer, e depois, quando termina, é que eu vou ler para entender qual era a mensagem. No efeito de psicografia, utilizando a mão do médium. Existem algumas psicografias que acontecem, o espírito ditando para o médium. E daí o médium, ouvindo a mensagem, ele já consegue ter entendimento daquilo que está sendo ditado. Mas quando acontece a psicografia manual, muitas vezes vai terminar a mensagem, daí o médium vai ler para tentar entender o que foi passado para ele. Então aquilo não é de domínio, não é de conhecimento daquele médium. E mesmo assim, como que chega uma mensagem daquela forma? Né? A mensagem é trazida. Tem uma outra coisa, que é através da manifestação de espíritos pela palavra. Isso acontece muito com as pessoas que falam em público. Muitas vezes, o palestrante, né, quando ele é dedicado naquilo que ele faz, ele estuda, ele se prepara, ele faz todo o esqueminha da aula dele, aí ele traz o papelzinho, a cola, prepara tudo, o slide e tal, e às vezes ele dá a palestra. Às vezes ele chega lá e ele segue o esquema dele, tudo certinho. E às vezes, gente, o palestrante chega na frente das pessoas e ele não olha para o papelzinho, ele não olha para o esquema da aula dele, ele não olha para nada. Por quê? Porque simplesmente flui a palestra. Algumas vezes a pessoa está falando e está prestando atenção no que está falando. Algumas vezes está falando, o que eu quero dizer para vocês, assim, às vezes a gente está falando, a pessoa está falando aqui na frente, e é como se estivesse sentado ali prestando atenção no que ela está falando, porque quem está falando não é ela. Às vezes o palestrante está dando palestra, falando para as outras pessoas, e as pessoas estão achando que a palestra é boa, e ele está achando que a palestra está sendo um terrível puxão de orelha para ele, porque ele precisava ouvir tudo aquilo que ele está falando. Se ele estiver prestando atenção no que está fazendo, se ele estiver envolvido, engajado, se ele estiver cuidando, se ele estiver com boas companhias espirituais. Mas muitas vezes acontece esse tipo de comunicação, através da palestra, através da fala, através da orientação, da psicofonia. A pessoa transmite o conhecimento, transmite aquilo que está vindo para ele, e que muitas vezes não tem a ver com aquilo que foi preparado, ou não tem a ver com aquilo que é do conhecimento dele. E da onde que veio isso? Vem da espiritualidade, que traz essas informações todas. Tem um outro fenômeno que acontece, né? Que se chama xenoglosia. O que é isso? A pessoa, muitas vezes, tem lá um médium que não fala inglês. O médium não fala inglês. Não sabe falar nada em inglês. Ok? E ele recebe uma mensagem, seja ela por psicofonia ou psicografia, ele recebe uma mensagem no inglês perfeito. Como é possível? Se o médium não fala, como ele poderia estar escrevendo uma mensagem em inglês, no inglês perfeito, sem erros? Quem está trazendo essa mensagem para ele? Quem está possibilitando esse tipo de comunicação? É o espírito comunicante. O espírito comunicante fala inglês. Então, através do espírito é que chegou essa comunicação.
que pode sim ser traduzida, a espiritualidade pode traduzir, não tem a necessidade dessa mensagem vir em inglês. Se assim está acontecendo é porque o fenômeno é necessário, por algum motivo, e a espiritualidade está permitida. Mas o fato é que é possível uma pessoa que não domina um idioma nessa vida ele não domina esse idioma, em vidas pretéritas, ele já passou por aquela experiência, ele já teve naquela língua, né, já dominou aquela língua, mas nessa língua, e aí ele vai lá e recebe uma mensagem de uma língua que ele não fala. Como isso seria possível se não fosse pelo Espírito? Mas, para finalizar, né, dentro desses vários fenômenos que trazem a confirmação da existência do espiritual, tem as aparições e materializações de espíritos. Essas aparições, elas podem acontecer de várias formas diferentes, né? A primeira e mais sutil de todas elas é quando você está num determinado lugar, né? Normalmente as pessoas que têm medo, né? que não querem ver, e que olham com o canto do olho assim, parece que viu um negócio se mexendo ali, né? Ah, mas será que era? Será que não era? Às vezes não era, mas às vezes era, né? E é muito sutil, é como se fosse um movimento que você viu passando. Não deve ser nada, realmente, não deve ser nada, mas pode ser que seja alguma coisa também, né? Então é muito sutil, você não consegue perceber. Depois, tem outras aparições que são mais vaporosas, né? E às vezes mais vaga, mais imprecisa. E não precisa necessariamente ser um médium. Existem aparições que é o médium que está vendo, né? O espírito, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da materialização. Nós estamos falando de um espírito se fazer presente através da materialização, através das energias que tem naquele ambiente e se mostrar de alguma forma para as pessoas que ele estão ou para a pessoa que ele está. Daí você não está vendo com os olhos da consciência, você está vendo com os olhos físicos mesmo, né? E você muitas às vezes essas comunicações elas podem aparecer mais vaporosas, difícil de ser detalhada, você percebe que tem alguma coisa ali, mas você não sabe muito bem o que é uma materialização mais sutil, ok? Existem ainda outras situações em que se consegue perceber de forma nítida e acentuada os traços, os menores traços da fisionomia, e que isso pode aparecer para aquela pessoa, né? Aquele espírito ele pode aparecer para aquela pessoa de forma nítida, mas ainda assim a gente consegue perceber que é um espírito. Ainda assim se percebe que é um espírito. Nós ainda estamos falando de materialização. Mas existem ainda outras vezes que a materialização ela acontece de tal forma que a pessoa que está vendo não conseguiria distinguir entre um espírito, aliás, espírito todos nós somos, né? Entre um desencarnado e um encarnado. Porque espírito todo mundo é, né? A gente só está encarnado. Então, essas aparições que são relatadas a todos os cantos, né? Em todos os lugares. Muito se ouve falar do espiritual e cada vez mais, gente, a gente vai ouvir falar mais do espiritual. Não é por moda, não. A espiritualidade vem explicar para nós que está a caminho de um mundo de regeneração. Nesse mundo melhor, mais pessoas vão ter mais contato com o espiritual. Quanto mais o mundo evolui, quanto mais as pessoas melhoram, a gente aprende que conforme vai evoluindo, o que vai acontecendo? A gente vai perdendo a densidade, a gente vai perdendo esse embrutecimento e cada vez mais vai ficando mais sutil. Então, conforme o nosso mundo for melhorando, naturalmente, não é sobrenatural, naturalmente, nós teremos mais contato com o espiritual. Por que a gente percebe tanto hoje em dia? Não é moda, é porque está acontecendo. Muita gente tendo contato com o espiritual. Muitos e muitos médiuns. Muitas e muitas pessoas procurando a casa espírita. Eu estou vendo coisa, eu estou ouvindo coisa, eu estou sentindo coisa. O que é isso que eu estou sentindo?
Como é o desconhecido, a pessoa se apavora, a pessoa fica preocupada, vem buscar a casa espírita achando que a gente tem um remédio, né, para tirar isso dela. Na verdade, a gente precisa desenvolver isso, porque isso vai ser o natural daqui para frente. Então, essas aparições vêm também confirmar a existência desse espiritual. E cada vez mais será assim. E não adianta fechar o olho, porque daí que você vê mesmo. Né? Diga. Existem os desencarnados, até brincalhões, que vêm te incomodar. Zombeteiros. A gente tem essas sensações, a gente tem essas visões. Como distinguir quem é quem? Se é um zombeteiro, vem um conselho, vem uma informação de um desencarnado, certo? Um espírito. Como distinguir essa informação se realmente não é de um espírito zombeteiro? Assim, ó. A espiritualidade, imagina um espírito de luz, um espírito evoluído. Um espírito evoluído, um espírito de luz, ele não está aqui para atender os nossos caprichos. Então, para fazer perguntinha, para receber orientaçãozinha, para as coisas do nosso cotidiano, ele respeita o fato de que nós estamos aqui por nossa conta e risco, por nosso livre-arbítrio, para nossa evolução, para os nossos erros, para os nossos acertos, que é uma jornada que nós estamos aqui para vivenciar. Um espírito protetor, um espírito de luz, ele vai nos amparar, vai nos intuir dentro da nossa cabeça, né? Você vai receber lá, vai perceber para onde você está sendo direcionado. A melhor situação para fazer nesses casos é realmente você reflexionar, você serenar, você esperar, né? Fazer as orações. Se você se manter em oração, você eleva o seu padrão de vibração. Levando para o padrão de vibração, espíritos mal intencionados, espíritos obsessores, espíritos brincalhões, né? Eles não vão conseguir permanecer próximo de você. Então você se mantém em oração. Tem uma coisa que a gente vê muitos evangélicos falarem, né? Quando você tem que tomar uma decisão, coloca isso diante de Deus. Reflexiona, estuda, né? Faz suas orações, faz seu evangelho e coloca na frente de Deus e espera vir a orientação para você. Então, quando você eleva os seus pensamentos e se coloca em oração e coloca essa decisão na frente de Deus, naturalmente, quem estiver mal intencionado não vai conseguir permanecer perto e você vai conseguir perceber mais nitidamente o que você deve fazer. As coisas vão se clarear para você, né? Mas, às vezes, nós estamos fazendo as coisas de forma despercebida, né? Sem prestar muita atenção. Então eu estou fazendo a minha oração no automático, né? Pai nosso, livrai-nos do mal, né? E aí acho que fiz uma oração, eu não estou vibrando, eu não estou envolvido, eu não estou encaixado naquela energia. E aí eu faço uma oração e continuo vindo os mesmos pensamentos e eu vou, mas eu fui orientado. Então estar vivendo verdadeiramente essa sintonia com as coisas do astral, né? Então você está prestando atenção nisso. É muito difícil distinguir. O fato é que no final das contas a decisão é tua. E a gente não vai ter nem a desculpa de dizer que foi influenciado por alguém, né? Porque se for por bem e a gente acertar, a gente não vai querer que a influência seja do outro, a gente vai querer que seja a decisão nossa. E se for errado, a gente vai querer colocar a culpa no outro. Então o fato é assim, a gente tem que tentar vivenciar as coisas do Evangelho, né? As coisas que o Espiritismo vem explicar para nós, porque daí você vai conseguir perceber mais nitidamente, né? Essa influência falando no seu ouvido, essa percepção falando lá dentro da sua cabeça, tá? Bom, vamos lá. Depois disso nós temos mais duas situações, que é a experiência de quase morte, onde as pessoas que passaram por um coma, que passaram por uma situação difícil, estavam ali dentro, né, do hospital, deitado numa cama de UTI,
e, no entanto, quando voltam relatando que tiveram experiências, que foram para não sei aonde, que trouxeram de lá, que viram isso, que viram aquilo, que falaram com ela, que ela ouvia o que as pessoas falavam ali no quarto e tal. Como seria possível esse deslocamento e essa experiência toda se não houvesse nada dentro do corpo? Se fosse só o corpo físico? Bem, mais uma vez, confirmar, né, certificar a existência do nosso espírito. O que sai e o que vai ter toda essa experiência é o espírito. Por isso, o espiritismo é extremamente contra, né, você interromper uma vida. Enquanto houver, né, algum tipo de vida ali, ela tem que ser mantida. Porque o espírito muitas vezes está passando por experiências que ainda não chegou o momento dele ser desligado. Salvo exceções no caso de morte cerebral. Mas o fato é que nos outros casos todos o espírito ele está ligado ao corpo. Ele está tendo experiências, está passando por coisas inúmeras. E quem é que sabe se esse espírito pode ou não voltar para o corpo, e pode ou não restabelecer a vida nesse corpo, e pode fazer tudo voltar a funcionar? Tudo é possível, não é? Então, traz para nós essa experiência de novo da experiência quase morte, né? E a outra coisa são visões no leito de morte. Não sei se você já tiver essa experiência, mas eventualmente a gente tem pessoas, né, que estão com uma doença há muito tempo, né, tá deitado na cama e ali no leito, passando por muita dificuldade, começa a relatar: olha, o fulano esteve aqui, olha, eu vi ontem tinha uma enfermeira aqui me cuidando, eu vi ontem tinha um médico aqui que veio aqui fazer não sei o que, teve uma pessoa que veio me falando não sei o que lá. E às vezes a gente, né, as pessoas se olham e falam assim: nossa, né, tá ficando doido, né, tá ficando não sei o que, essa coisa da cabeça dele, da cabeça dela, não é? E não é. Ele estava efetivamente tendo um contato com essa espiritualidade que está aqui o tempo todo, né? Que muito possivelmente estava ali o tempo todo, cuidando dele, ajudando a cuidar dele, do lado espiritual. Mas que em algum momento ali, por conta da proximidade, né, do desligamento, ele começou a perceber, ou ela começou a perceber a presença daquele espírito ali. E o que seriam esses espíritos? O que seriam essas coisas, se não espíritos? Quem estava ali? Seria fruto da cabeça dele? Se é fruto da cabeça dele, como é que não foi mapeado, como é que não foi identificado como uma doença? E se não é só na cabeça dele, se é na cabeça de muitos que vêm e que têm essa experiência no leito de morte? Tudo isso, gente, vem confirmar para nós, e esse era o objetivo de hoje, trazer um pouco desses fenômenos, dessas coisas todas que acontecem, para confirmar a existência do Espírito. Na nossa doutrina, nós temos um contato mais intenso, né? Muitas outras doutrinas, muitas outras crenças, credos, acreditam que esse contato com o espiritual não é bom. Sempre foi dito que esse contato com o espiritual não fazia bem, e que se tem alguém falando com a gente do lado de lá, deve ser alguma coisa ruim, deve ser alguém tentando se passar por alguma coisa, ou um espírito do mal que vai te possuir, que vai, né? Sempre trouxe essa orientação, e por isso a gente sempre se manteve distante do espiritual. Através da nossa doutrina, nós vamos conhecer esse espiritual. E conhecendo o espiritual, a nossa doutrina inclusive fala para nós que existe sim os espíritos que são ruins, que são os mal intencionados, que são espíritos que fazem o mal sim, mas que também existem os bons, que também existem aqueles que fazem o bem. E a própria doutrina orienta que a gente preste muita atenção nessas comunicações, que a gente estabeleça sim essa relação, esse contato, mas que a gente esteja o tempo todo muito cuidadoso.
precisa estar sempre muito atento ao astral, ao espiritual. Por quê? Porque sempre depende do médium, sempre depende do interlocutor, da pessoa que está no meio dessa comunicação. E existe um problema muito sério chamado vaidade no ser humano. E se tiver vaidade no meio da comunicação, muito possivelmente quem está se comunicando não é um espírito de luz, mas é alguém se passando por isso. Então tem que cuidar sempre muito dessas comunicações. Só que nós acreditamos na existência desse espírito e mais do que isso, nós nos debruçamos sobre ela, nós estudamos, e esse é o nosso objetivo aqui. E por que a gente estuda tanto a questão do espírito? Por que é tão importante saber se existe ou não um espírito? Agora eu espero que está todo mundo convencido que existe um espírito dentro da gente, né? Mas por que existe essa preocupação de saber se tem ou não um espírito? Não é para saber se tem um espírito dentro da gente. É para efetivamente confirmar para nós mesmos que nós somos o espírito. Que esse espírito que a gente fala que está dentro da gente, na verdade não, nós somos ele. Porque se a gente for viver como espírito, gente, muda muita coisa. Se eu entender que a minha vida será como espírito e que ela não vai acabar quando acabar essa vida, significa que todas as coisas que eu fizer nessa vida terão consequências para frente. Não acaba quando eu morro. Aliás, eu não morro. Quem morre é o meu corpo. Então aquelas inconsequências todas que eu achava que ia passar batido, tudo aquilo que eu ia fazer na minha vida e que eu ia achar que depois eu me livrava disso tudo, eu não me livro mais. Então é extremamente importante ter essa confirmação, extremamente importante ter essa verdade com a gente. Somos espíritos, nosso espírito já existia e continuará existindo com nossas individualidades, com tudo aquilo que a gente aprende. Ok? Falando um pouquinho para o pessoal que está dentro do nosso canal, quem tiver, estou vendo que tem várias perguntas postando aí, quem tiver depois perguntas, quem tiver coisas que quiser mandar, questionamentos, pode postar que depois a gente vai responder para vocês dentro do Facebook, tá bom? Vocês também, depois se quiserem assistir, né, os vídeos, as coisas que quiserem postar lá, as perguntas na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? Beleza? Vamos encerrar aqui.